Massas e molhos. Esse cardápio é muito requisitado, especialmente nesse comecinho de inverno, não é mesmo? Então aprenda uma deliciosa receita ensinada na última aula de culinária. Na terça-feira, dia 21, a chefe de cozinha Solange Trevisan foi convidada para ministrar uma aula de culinária aos associados do Clube Curitibano, já que sua especialidade é massas e molhos. Me sinto muito honrada, é a primeira vez que estou ministrando essa aula aqui. Eu particularmente é uma aula que eu gosto muito de dar. Massa é uma paixão minha, eu sou especialista em massas e massas recheadas no Empório Rosmarino. Para a professora, o que vale é a praticidade aliada ao sabor e que a paixão pela cozinha sempre deve ser um dos temperos. Porque daí ela vai trabalhar o glúten e vai fazer com que ela fique mais elástica na hora de esticar. Cerca de 40 alunos prestavam atenção aos mínimos detalhes, acatando todas as dicas possíveis, para quem sabe replicar a receita em casa para familiares e amigos. Eu gosto bastante de cozinhar e acho que as aulas são bem interativas. Combino com algumas amigas também de estar aqui junto, então acho que é um momento legal. Teve algum prato que você fez e que deu certo, assim, na sua casa? Teve bife bourguignon. Eu acho que os cursos são ótimos, porque são cursos rápidos, né, de uma noite, são muito práticos. As receitas não são difíceis, são feitas para quem não é do ramo, né? Então são muito práticas e eu gosto muito. E essas receitas a gente pode repetir em casa e vai aumentando o nosso conhecimento. Basta ter um pouquinho de vontade só que o prato sai. Certamente não sai igual elas fazem aqui, ou eles fazem aqui, mas sai. No cardápio, elaboração de massas frescas, aromatizadas e molhos especiais. Massa branca ao molho de cogumelos, ervilhas e presunto parma. Massa de espinafre ao molho de queijo gorgonzola, pera caramelizada e nozes. E massa de tinta de lula ao molho de frutos do mar e abobrinhas. Porque sempre tem os pulos do gato que você acaba aprendendo quando é executado os pratos aqui ao vivo, né? Então a gente acaba percebendo os detalhes e sai o prato em casa mais gostoso, né? Então para quem gosta de cozinhar em casa é sempre interessante participar dessas aulas aqui daí. E aqui o clube, ele nos oferece, apresenta os chefes renomados, que receitas super elaboradas, e não tem nada melhor do que reunir o pessoal no final de semana e apresentar o que aprendemos aqui, né? E também toda essa reunião, essa confraternização para degustação, que é super importante. A expectativa da aula foi tão grande que uma semana antes as inscrições estavam preenchidas, o que rendeu uma edição extra para o dia 28 de junho. Eu fico, sempre tem dicas, né, que ela dá, mas a gente vê na receita e eu acho que vendo é melhor, né? A senhora já testou alguma receita em casa que deu certo? Já, várias. Para você que não pôde participar, anote esse resumo do modo de preparo e também essas dicas valiosas antes de entrar numa cozinha. Estamos aqui com ingrediente para 4 pessoas. Tá? Tenho farinha de trigo, a farinha de sêmola grano duro, uma proporção de 280 gramas para 120, então isso totaliza as 400 gramas. 4 ovos, pimenta calabresa e erva doce fresca picada. Tá? O que eu vou fazer? Eu vou misturar todos os ingredientes, os secos, depois os ovos e por último as pimentas. Vou misturar tudo, homogeneizar com a mão e depois nós vamos abrir no cilindro. Esse é o preparo, não tem nada além disso, é muito simples. Ingredientes para o molho de queijo gorgonzola. Eu vou refogar a cebola na manteiga, vou adicionar o vinho branco até ele reduzir, o creme de leite fresco, o tomilho e por último, quando tiver espessado já o molho, eu vou adicionar o queijo gorgonzola. Tá pronto o molho. Em primeiro lugar, ingredientes de qualidade e muito amor, né? E a proporção correta. Recomendamos que para cada 100 gramas de farinha se utilize um ovo e esta é uma porção suficiente para uma pessoa como prato único.
O ponto correto depende de cozinhar em abundante água e sal, né? É uma quantidade bem grande de água e não cozinhar por mais do que 1 a 2 minutos. E de preferência utilizar a farinha de trigo grano duro na composição, né, desses 100 gramas de farinha, que isso vai permitir que a massa tenha uma textura melhor, mesmo se passar um pouquinho o ponto de cocção. A prática, né, perceber o ponto correto da massa, né, quando é muito suscetível a variações de temperatura. Né? Então, assim, Curitiba, o tempo está muito úmido, né, a massa requer um pouco mais de farinha de trigo. O tempo está muito seco, requer cobrir a massa com um pano. São sutilezas que a pessoa só vai perceber praticando, praticando e praticando, cada vez aperfeiçoando. Um bom molho vermelho é indispensável ter um tomate de qualidade, né? De preferência aquele tomate rasteiro, tomate italiano, que é muito saboroso. E eu não gosto de molhos de cocção muito longa. Para os molhos de tomate eu gosto daquela cocção rápida, passado aquele tomate quase pedaçudo, passado no azeite de oliva. Um manjericão, um toquezinho de manjericão e um bom azeite extra virgem fazem a diferença. Um molho cremoso, né, à base de creme de leite, ele é um molho assim um pouco mais pesado, mas eu costumo utilizar uma base francesa para fazer os meus molhos. Assim, começa sempre com uma cebola refogada na manteiga ou no azeite de oliva, uma redução de vinho branco e aí um creme de leite fresco, né, a nata, entra nessa etapa. Né? Depois da redução da nata, você pode agregar ervas frescas ou queijo gorgonzola, que é a receita que nós vamos fazer hoje, ou uma mostarda ou um curry, enfim, as variações são inúmeras depois dessa primeira base. Essas foram as notícias do Curitibano em Pauta da semana. Para assistir não só a essa, mas também a outras edições do Curitibano em Pauta e dos outros programas, é só acessar o site do clube e clicar em TV Curitibano. Você pode aproveitar também para se inscrever no nosso canal no YouTube e curtir a nossa página no Facebook. Obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Até lá!